Bom dia. Este é o Transition Protocol. Hoje é segunda-feira, 27 de julho, e muita coisa aconteceu desde a última vez que falamos com vocês, há apenas alguns dias. E felizmente, as coisas estão indo na direção certa. Nós trazemos as notícias que vocês não verão na mídia corporativa. Não verão na maior parte da mídia independente. Contamos com nossas próprias fontes e com nossa própria investigação. E também contamos com a enorme experiência dos meus colegas, um dos quais está aqui comigo para trazer as notícias a vocês. O nome dele é Larry Johnson. Vocês o conhecem. Vocês o adoram. Se vocês gostam do que fazemos, por favor, cliquem no botão de inscrição. Tornem-se assinantes pagos acessando o nosso Substack. Mesmo nome, $5 por mês. Ele entrega todas essas notícias na sua caixa de entrada todas as semanas. Então, por favor, Larry, pode começar. Ei, obrigado, Z. Sabe, quem está assistindo ou ouvindo e conhece o filme Feitiço do Tempo, estrelado por Bill Murray e Andie MacDowell, sabe que ele era sobre um meteorologista que continuava acordando toda manhã. Era 2 de fevereiro. Era sempre o dia da marmota, a mesma coisa repetidas vezes, só que cada dia era um pouco diferente. Basicamente era a mesma coisa, mas sempre havia uma reviravolta nova. E é isso que estamos vivenciando agora em relação à guerra entre os Estados Unidos e o Irã. À medida que a guerra continua, os combates por enquanto pararam. E está claro que as negociações de bastidores, usando o Islamabad como intermediária, acompanhada pelo Qatar e com o apoio da China, certamente estão em andamento. Tivemos um indício disso ontem, ou nas últimas 36 horas, quando Bibi Netanyahu informou ao seu gabinete que Donald Trump não pediu, exigiu que Israel retirasse suas tropas do Líbano, de Gaza e da Cisjordânia. Agora você diria, certo, mas o que isso tem a ver com alguma coisa? Isso significa que a primeira seção, o primeiro parágrafo do memorando de entendimento que os Estados Unidos e o Irã assinaram em 17 de junho voltou a estar em jogo. E, nesse sentido, o Irã está dizendo a Islamabad: não temos nada a negociar com os Estados Unidos até que esse memorando seja cumprido, até que seja efetivado. E isso não significa alguma promessa para mais adiante de que, sim, eventualmente Israel talvez venha a se retirar desses territórios. Israel may be withdrawing from those territories. No, they have to withdraw now. Não, eles têm que se retirar agora. E enquanto Israel não cumprir isso, o Irã não vai fazer nenhum progresso adicional, nem concessões, nem acordos em relação ao memorando de entendimento. A posição deles é bastante firme. Israel precisa recuar para dentro de suas próprias fronteiras. Esse é o ponto número 1. Está no primeiro parágrafo. E os ativos do Irã precisam ser descongelados agora, não em algum momento no futuro. E essa é a diferença crucial nessas negociações. Agora, o Irã tem poder de pressão aqui? Eu diria que sim, tem. E esse poder de pressão consiste em 2 elementos. Na verdade, 3 elementos. Número 1, o Irã infligiu enormes danos militares aos Estados Unidos, em termos da capacidade americana de detectar e enxergar ameaças que se aproximam. Incoming threats. Iran, during the first 42 days of the war, destroyed. O Irã, durante os primeiros 42 dias da guerra, destruiu pelo menos 19 radares e/ou sistemas de comunicação por satélite que ficavam no Catar, no Kuwait e no Bahrein. Essas foram as principais áreas visadas. Houve alguns ataques na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, mas a maior parte dos danos e os sistemas mais caros estava localizada no Catar, no Bahrein e no Kuwait. Então, ao destruir esses sistemas, ao forçar os Estados Unidos, na prática, a desvalorizar, a abandonar bases nas quais haviam investido. Bem, parte disso, na verdade, ocorreu antes da guerra. Vale notar que o quartel-general da Força Aérea dos Estados Unidos, ligado ao Comando Central CENTCOM, estava baseado, seu quartel-general efetivo ficava, na base aérea de Al-Udeid havia mais de 20 anos. Air Force Base for more than 20 years. I was there back in 2006. Eu estive lá em 2006. Então eles tinham montado o que era chamado de Centro Combinado de Operações Aéreas, que monitorava toda a atividade de voos,
e toda a atividade de mísseis em toda a Ásia Ocidental. Eles fecharam esse centro. Os militares dos Estados Unidos o fecharam pouco antes de 28 de fevereiro e transferiram todas as forças de volta para a base aérea de Shaw, que era a sede nominal, porque temiam, e com razão, os danos que o Irã causaria a Udeid. Mas os Estados Unidos tiveram perdas de mais de chegando perto de 2 bilhões de dólares em sistemas de radar e comunicações avançadas por satélite, só na base aérea de Al-Udeid. Então esse é o primeiro ponto de pressão. Os Estados Unidos foram forçados a abandonar bases onde achavam que poderiam permanecer. Em segundo lugar, os Estados Unidos estão ficando sem mísseis de ataque de precisão. Inicialmente, eu noticiei isso, não sobre os mísseis de ataque de precisão, mas sobre os mísseis Patriot 3, os PAC-3. Publiquei isso em um artigo no Sonar21.com em 3 de março deste ano. Então isso foi há mais de 4 meses. E os Estados Unidos estão enfrentando escassez crítica de armas que vem empregando contra alvos no Irã, especialmente ao longo do Golfo Pérsico, enquanto tentam, entre aspas, degradar a capacidade do Irã de agir contra navios que violam as regulamentações, os protocolos iranianos que regem o Estreito do Golfo Pérsico. E para esse fim, o Irã continua a aplicá-los. Os Estados Unidos tentaram enfraquecê-los. E na última semana, Trump foi informado, tanto pelo presidente do Estado-Maior Conjunto, quanto pelo comandante do Comando Central, o almirante Brad Cooper, de que quaisquer novos ataques representariam um desperdício desnecessário de equipamentos e material bélico, e que isso comprometeria os estoques dos Estados Unidos, levando-os a níveis muito baixos e colocando em risco a capacidade de conduzir operações em outros teatros. Então, esse se torna um segundo ponto de pressão. Um terceiro ponto de pressão é a falta de petróleo bruto pesado vindo do Golfo Pérsico. Agora, embora seja verdade que os Estados Unidos têm amplos suprimentos de petróleo bruto leve, o problema é que não tem muitas refinarias capazes de processar petróleo leve. Nos Estados Unidos, 70% das refinarias foram construídas especificamente para processar petróleo bruto pesado. Elas não foram construídas para processar petróleo leve. Pelo que aprendi, isso não é algo simplesmente intercambiável. Não se trata apenas de trocar um filtro ou algo assim. É muito mais complexo do que isso. Como os Estados Unidos dependem da importação de petróleo bruto, com alto teor de enxofre, o petróleo desse tipo que vem do Golfo Pérsico não tem um substituto fácil e disponível de imediato. Isso representaria cerca de 25% da oferta mundial. Essa parcela agora está fora da oferta global, e o mundo está sofrendo, como consequência, uma escassez de diesel e combustível de aviação. E essas escassezes só vão piorar. Os Estados Unidos conseguiram mitigar esse impacto até agora porque estão recorrendo à sua reserva estratégica de petróleo. Mas, ao reduzirem essa reserva, eles estão de fato criando problemas ainda maiores no longo prazo, que podem resultar na possível destruição dessas cavernas de armazenamento. Então, como dissemos, eu achava que havia 3 áreas de pressão. Na verdade, são 4. E a quarta área de pressão é esta. O Irã está fazendo suas exigências e ameaçando que, se elas não forem atendidas, não terá outra alternativa a não ser buscar proteção, desenvolvendo sua própria capacidade de armas nucleares. Donald Trump insiste que essa é a questão. Essa é a linha vermelha. Os Estados Unidos não podem permitir que o Irã ultrapasse esse ponto. Mas o Irã está ameaçando, segundo relatos, fazer exatamente isso. Acho que a inflexibilidade do Irã nessas negociações não deveria ser surpreendente. Ela reflete a vontade política das pessoas que, durante as cerimônias em memória e veneração do enterro de Ali Khamenei, o falecido Ayatollah, gritavam por vingança. The people shouted for revenge. Not negotiation, not conciliation, not concession, but Não negociação, não conciliação, não concessão, mas vingança. E vingança contra o Ocidente.
Até agora, Trump continua fazendo jogos políticos internamente. Embora reconheça que estamos conversando com o Irã, ele ainda tenta passar a imagem de que o Irã está numa posição enfraquecida, de que o Irã é quem busca as negociações, quem busca uma saída. E ele vai tentar manter esse pretexto pelo maior tempo possível. Mas é uma farsa, é uma ilusão. E neste momento, o Irã tem cartas na mão que está plenamente disposto a jogar. E uma dessas cartas representa a ameaça máxima. Se não houver alternativa, se os Estados Unidos continuarem insistindo em atacar o Irã será compelido a buscar uma arma nuclear. Não vai acrescentar um hat out Ford. Não. Isso resume bem as dicas. Bem, deixe-me acrescentar um pouco mais de contexto que compartilhei com vocês antes, para que nossa audiência global, muito obrigado pelo apoio, possa entender de onde o Irã está partindo. Esta é uma informação exclusiva nossa. Temos o privilégio de recebê-la e trazê-la a vocês. Eu, de fato, falei com o senhor que me passou isso e perguntei, podemos compartilhar? Ele disse, sim, pode compartilhar. Mujtaba é filho do falecido Ayatollah, Mujtaba Khamenei. E ele está muito preocupado em fazer qualquer coisa que possa ser vista como uma ação contra a vontade do pai. Então, há cerca de 10 dias, ele buscou a opinião da mais alta autoridade religiosa da vertente xiita do Islã. O nome dele é Sistani, e ele está no Iraque. E Mujtaba perguntou ao Ayatollah Sistani se seria aceitável seguir adiante com o desenvolvimento de uma arma nuclear, não necessariamente usá-la, simplesmente porque seu pai havia adotado uma posição contrária a isso. E pelo que ouvimos, Sistani disse que sim. De acordo com os ritos e costumes religiosos, a fatwa já não é válida, porque seu pai não está mais neste mundo e você enfrenta uma realidade diferente da que ele enfrentava. Então, para proteger seu povo, se houver uma ameaça existencial, você pode seguir adiante e fazer isso. Agora, de tudo o que ouvimos e confirmamos repetidamente, Mujtaba Khamenei deu essas orientações. Se a situação chegar ao limite, vamos usar uma arma nuclear em nosso território para demonstrar que temos essa capacidade. Mas ele ainda não autorizou que isso fosse feito.